sobre o Eduardo Bolsonaro, né? O Eduardo Bolsonaro é o agente principal desse tarifaço, também da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e a sua esposa, também o bloqueio da empresa que eles tocam juntos. O Eduardo Bolsonaro perdeu o passaporte diplomático, então não tem mais passaporte diplomático. Isso é uma consequência da cassação do mandato dele por faltas na Câmara dos Deputados. Mas queria saber de você, Léo, a situação do Eduardo Bolsonaro agora fora do país, sem passaporte diplomático, sem mandato e com uma derrota daquelas nas costas. Lucas, a política externa brasileira teve no centro da atuação do governo federal. Eu confesso para vocês que, inclusive, para produzir esse balanço, eu levei alguns dias e quando eu terminei de fazer o balanço, fiquei com aquela sensação de que não tinha falado de tudo, porque foi muito assunto relacionado à política externa no Brasil. A começar pela realização de grandes fóruns multilaterais aqui no Brasil, foi o caso dos BRICS no Rio de Janeiro em julho, e claro, a COP30, que foi o maior de todos os eventos, delegações de mais de 140 países, sendo que desses, mais de 40 foram representados por seus chefes de Estado e de governo. Agora, o presidente Lula e a política externa brasileira foi atravessada esse ano por conta da política externa dos Estados Unidos, tanto em relação ao tarifaço, como essa estratégia do governo de Donald Trump de interferir em assuntos internos de outros países. No caso do Brasil, o próprio tarifaço ele foi justificado pelo governo dos Estados Unidos como uma retaliação pelo fato de haver uma suposta caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de Donald Trump nos Estados Unidos. Desde o começo, o governo brasileiro adotou uma política bastante cautelosa e, na opinião dos analistas com os quais eu conversei, uma estratégia acertada, já que qualquer passo em falso poderia dar aí ao governo de Donald Trump a oportunidade de escalar ainda mais esses ataques contra o Brasil. O que a gente viu foi, a partir dessa ação cautelosa, o diálogo ele foi se estabelecendo ao longo dos meses até chegar no mês de outubro, naquele encontro do presidente Lula com o presidente Donald Trump lá na Malásia, quando de fato foi estabelecido ali o primeiro contato e o presidente decidiu, portanto, os presidentes decidiram, portanto, iniciar as negociações para o fim dessas tarifas. Qual que é a situação hoje? A Lei Magnitsky, que havia sido aplicada contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi suspensa e as tarifas foram retiradas da grande maioria dos produtos brasileiros. O governo ainda pretende continuar essas negociações com o governo de Donald Trump, buscando suspender 100% dessas sobretaxas de 40% aos produtos brasileiros, que no final somam 50%, mas fato é que pouquíssimos produtos restam nessa lista de produtos brasileiros taxados pelos Estados Unidos. A grande maioria desses produtos já foi retirada de lá. O Brasil teve um papel tímido, porém importante também em relação aos conflitos internacionais. Foi voz ativa na denúncia do massacre, do genocídio contra o povo palestino na faixa de Gaza. De fato, a relação do Brasil com Israel de lá para cá não se normalizou. O Brasil ainda segue sem um embaixador israelense aqui em Brasília e sem um embaixador do Brasil em Tel Aviv. O Brasil também se manifestou em diversas oportunidades contra a guerra na Ucrânia, buscando uma solução diplomática a essa guerra. E no caso da Venezuela, que o Zé mencionou agora há pouco aqui, o Brasil ainda segue fazendo gestões para evitar um conflito armado na Venezuela. Na semana passada houve uma coletiva de imprensa aqui em Brasília com o presidente Lula e esse tema foi bastante abordado. O presidente chegou a dizer que deve fazer uma ligação telefônica para Donald Trump antes mesmo do Natal. Hoje é dia 22, então, portanto, nós temos 2 dias de prazo para que o presidente faça essa ligação para Donald Trump, buscando, segundo ele,
reverter essa situação, fazer com que dissuadir o governo dos Estados Unidos a qualquer ação armada na Venezuela, que poderia ser bastante catastrófico. E só para encerrar, a gente falou aqui do tarifaço de Donald Trump, e uma das principais linhas de atuação da política externa brasileira durante esses últimos 3 anos foi justamente a abertura de novos mercados aos produtos brasileiros. E essa estratégia do Itamaraty ganhou muita força de julho para cá, quando houve a aplicação do tarifaço aos produtos brasileiros. O governo agora comemora, Zé e Lucas, a abertura de mais de 500 novos mercados a produtos brasileiros durante esses últimos 3 anos, um esforço conjunto tanto do Ministério de Relações Exteriores como do Ministério da Indústria e do Comércio, que também e também do Ministério da Agricultura, que esteve envolvido aí nessa grande força-tarefa para o redirecionamento do mercado brasileiro a outros países, reduzindo aí a dependência do mercado dos Estados Unidos. Léo, vou aproveitar o gancho que você levantou aí sobre a questão do tarifaço para falar sobre... Absolutamente. Quando a gente acha, inclusive, que já deu por encerrado o assunto, que a derrota já foi consolidada, vem, como diria o ditado, né, depois da derrota ainda existe a humilhação, porque, de fato, é isso que está acontecendo com o Eduardo Bolsonaro. Importante a gente dizer, Zé, que foi tarde, né? O Eduardo Bolsonaro, como você disse, desde fevereiro deste ano, está nos Estados Unidos, conspirando contra a economia do Brasil e contra autoridades brasileiras. Primeiro houve a derrota, claro, com a retirada do tarifaço da grande maioria dos produtos que tinham sido sobretaxados pelos Estados Unidos, e mais recentemente a retirada do ministro Alexandre de Moraes e sua esposa da Lei Magnitsky. Isso, de fato, desmoralizou completamente Eduardo Bolsonaro, e essa estratégia, digamos, antipatriótica de conspirar contra o país no território de uma potência estrangeira que tem, obviamente, todas as condições de atacar o Brasil, como de fato Donald Trump o fez ao longo desses últimos meses. Agora, a retirada do passaporte diplomático, ela é basicamente uma consequência da cassação do mandato na Câmara dos Deputados. Agora há pouco, o deputado Eduardo Bolsonaro, ele publicou um vídeo dizendo da possibilidade, inclusive, de solicitar um passaporte de apátrida nos Estados Unidos para permanecer no território estadunidense de forma regular. O território de apátrida, ele coloca também Eduardo Bolsonaro numa certa contradição, né, Zé e Lucas? Porque ele se dizia um patriota, se dizia, digamos, um baluarte do patriotismo no Brasil, e agora está dizendo que vai conseguir um passaporte de apátrida para permanecer nos Estados Unidos. Apátrida, nós já sabemos que Eduardo Bolsonaro deu todas as demonstrações de que realmente é. Agora, eu queria chamar a atenção para o fato de que o mandato de Eduardo Bolsonaro ele foi cassado a partir do número de faltas que Eduardo Bolsonaro havia atingido na Câmara dos Deputados. Isso nada mais é do que um processo burocrático da Câmara, obviamente. Nenhum lugar do mundo admite que um trabalhador continua ligado à folha de pagamento da empresa, permanecendo no exterior de forma irregular. Então, isso era uma consequência. Mas Eduardo Bolsonaro manteve os seus direitos políticos, pelo menos até ele ser julgado e eventualmente condenado no Supremo Tribunal Federal, na ação que ele já é réu em relação justamente a essa articulação externa contra o Brasil. O que significa dizer que, embora Jair Bolsonaro esteja preso, embora Eduardo Bolsonaro já não tenha mandato parlamentar, ele tem todas as condições, pelo menos até este momento, de disputar as próximas eleições em 2026. Daí, Lucas. Léo, é bom a gente lembrar que a primeira turma do STF tem uma ação penal aberta contra o Eduardo Bolsonaro, né? Ele se tornou réu por tentar interferir de fora do país no julgamento
do processo que envolvia o pai pela trama golpista. O pai já está condenado e ele, pisando no Brasil, vai ter dificuldades. Ô, Léo, só para a gente fechar o papo aqui bem rapidinho, a gente teve aqui na América Latina também, e ainda continuamos tendo por conta dos avanços dos Estados Unidos contra a Venezuela e das suas atuações no Mar do Caribe, ameaças contra a Colômbia, por exemplo. O Brasil teve dificuldade de lidar com o Mercosul, com o seu bloco, né? O presidente Lula tentou fechar um acordo com a União Europeia, isso não aconteceu, a decisão vai sair só em janeiro, quando o bloco deve votar se fecha esse acordo com o Mercosul ou não, mas a gente viu neste final de semana que o país não vai ter vida fácil agora, com muitos países ligados à direita e até à extrema-direita. Como é que fica a situação do Brasil aqui no Mercosul, Léo? Nos últimos anos, né, a gente viu nesse fim de semana, durante a cúpula do Mercosul em Foz do Iguaçu, um embate forte do presidente Lula com o presidente argentino Javier Milei. Não houve um bate-boca, não houve uma troca de argumentos, mas, por outro lado, o presidente Lula se posicionou ali taxativamente contra a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, considerando, além do mais, e isso sempre tem sido dito pelo presidente Lula, que a Venezuela está num território que divide fronteira com o Brasil e que, portanto, qualquer intervenção militar na Venezuela teria-se um impacto sobre o Brasil, tanto em fluxo migratório como na possibilidade também do conflito se arrastar transfronteiriçamente. E, por outro lado, o presidente Javier Milei, presidente da Argentina, respaldou essas ações do governo de Donald Trump. Interessante a gente olhar que tanto a Argentina quanto o Chile, por exemplo, eles não são basicamente afetados por essa situação, já que a Argentina rompeu relações com a Venezuela há alguns anos e, para além disso, não faz fronteira com o país, não tem se visto afetado. Agora, por outro lado, é um país, né, Zé e Lucas, que reivindica até hoje a soberania sobre as Ilhas Malvinas, que foi, inclusive, citado, o conflito, a guerra nas Malvinas, foi citada pelo presidente Lula durante sua intervenção ali em Foz do Iguaçu, para dizer, olha, esse foi o último conflito que nós tivemos na região, de uma potência estrangeira extra-regional, ou seja, que não está aqui, que não disputa território com a América Latina, e nós queremos que isso permaneça assim, ou seja, que não haja mais nenhum tipo de conflito, usando justamente o conflito das Malvinas. Então, a Argentina, que reivindica até hoje a soberania das Malvinas, deveria, no mínimo, ter se abstido de fazer esse tipo de comentário, que, na verdade, é um comentário absolutamente ideológico, porque se posiciona a favor do governo dos Estados Unidos, à revelia da soberania de um país da região. Lamentável, mas o Brasil vai precisar lidar com isso. Se o presidente Lula for reeleito no ano que vem, serão mais 4 anos tendo que lidar com um ambiente regional um tanto quanto hostil. No entanto, o Brasil sempre teve um papel de liderança, né, Zé e Lucas, nesse aspecto. Os analistas com os quais eu conversei foram bastante críticos nesse aspecto, disseram que o Brasil, como foi o líder aí da COP30, do BRICS, já tinha sido do G7, teve que fazer um trabalho diplomático que deixou de lado, deixou um pouco de escanteio a integração latino-americana, que, aliás, seria um bom remédio para as tentativas de ingerência dos Estados Unidos na região. No entanto, nós passamos esses últimos 3 anos com os mecanismos de integração basicamente paralisados. O Brasil, como a gente disse aqui agora, voltado, com a política externa voltada para esses assuntos que tomaram conta do mundo, como o tarifaço, e que foi, obviamente, muito importante. Infelizmente, a América Latina começou a ser tomada pela direita, por essa articulação de extrema-direita. Aliás, só para devolver para vocês, na semana passada, durante a coletiva de imprensa com o presidente Lula, eu tive a oportunidade de fazer exatamente essa pergunta ao presidente. Se ele temia que pudesse haver algum tipo de intervenção dos Estados Unidos nas eleições de 2026, eleições presidenciais que acontecem no ano que vem.
O presidente Lula não respondeu diretamente sobre a possibilidade de intervenção dos Estados Unidos, mas disse que não teme porque ele será reeleito, e assim o disse, ele será reeleito pelos feitos deste governo, independente da tentativa de intervenção de qualquer outra força política. Léo, a gente agradece imensamente sua participação aqui nesse programa e te deseja um ótimo final de ano. Obrigado